Olá, hoje vamos conversar sobre essa passagem de 2 Coríntios 5, 14 a 17, que diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O versículo que diz as coisas velhas ou antigas passaram, eis que tudo se fez novo, significa que aqueles que estão em Cristo não enxergam mais o mundo da mesma forma. Após serem convertidos a Cristo, os cristãos não encaram mais a vida como antes. Eles fazem parte de uma nova criação, uma nova humanidade e, portanto, possuem uma orientação a respeito de Cristo e por meio de Cristo, com relação à sua percepção das pessoas e ao mundo que está ao seu redor. A frase "as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo" é mais bem compreendida quando consideramos o contexto em que ela aparece. O estudo bíblico dessa passagem mostra que quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, ao responder aos ataques de falsos mestres que estavam tentando se introduzir na igreja de Corinto. Basicamente, essas pessoas mal intencionadas queriam destruir a reputação do ministério de Paulo, dizendo que seu apostolado não era verdadeiro, que a mensagem que ele anunciava era falsa e que suas motivações eram erradas. Mas Paulo respondeu esses ataques falando aos cristãos de Corinto que seu ministério era motivado pelo temor ao Senhor e pelo amor de Cristo que o constrangia. Esse amor, inclusive, o inseriu numa nova criação e mudou completamente o seu entendimento a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo em geral. Paulo ensina que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta, mas vivem para Cristo de uma maneira altruísta. Isso está lá em 2 Coríntios 5,15. É uma transformação, uma mudança, um giro de 180 graus na mente do ser humano, que de egoísta ele passa a ser altruísta. Ele deixa de seguir a si mesmo, ao seu ego, e passa o bastão e o seu leme para o novo comandante, que é Cristo, que vive dentro de cada um de nós. Eles não consideram mais ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do amor de Cristo. Por isso que o Paulo também disse que tenham o mesmo sentimento de Cristo. Nós passamos a ter o mesmo olhar de Cristo. Nós passamos a ter as mesmas reações de Cristo, porque é o próprio Cristo que está no nosso comando e não mais o nosso ego.
O próprio Paulo, antes de sua conversão, havia considerado Cristo do ponto de vista humano. Ele enxergava Jesus como um impostor, cuja mensagem deveria ser silenciada. Então, antes da sua conversão, o Paulo se esforçava a perseguir os seguidores de Cristo. Prendia, muitos deles eram mortos. E Paulo, então, de perseguidor, ele passa a ser o perseguido por causa de Cristo, porque ele tem essa transformação em sua vida, essa mudança da mente, essa metanoia. Mas tudo isso mudou radicalmente. Então, quando ele, unido a Cristo pela fé e constrangido por seu amor, e a partir daí ele se tornou participante dessa nova criação. De modo que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A frase "as coisas antigas se passaram" se refere ao antigo modo que os cristãos tinham de enxergar a Cristo e ao mundo antes de sua conversão. Todas as coisas eram vistas sob uma perspectiva humana, ou seja, sob o entendimento de uma mente sem a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus. Nós percebíamos o mundo a partir do nosso ego, a partir de nossa opinião. Uma visão completamente estreita, aliás, uma verdadeira cegueira espiritual. Então, quando temos esse encontro com Cristo, existe uma abertura, uma iluminação, e passamos a perceber o mundo, as pessoas e a nós mesmos de uma maneira completamente diferente. Antes da conversão, os cristãos viviam de acordo com a natureza chamada caída. Eles andavam conforme a antiga criação que caiu na desobediência de Adão. Mas estando em Cristo, os cristãos agora fazem parte de uma nova criação formada pelo seguimento e obediência a Cristo, a esse seu amor, e vivem de acordo com um outro padrão. Quando uma pessoa torna-se parte do corpo de Cristo, na conversão, a sua vida sofre uma inversão completa. Suas antigas crenças, motivações, planos, prioridades e valores são coisas que passam a ficar no passado. E o centro da vida muda completamente. Portanto, agora ela passa a enxergar tudo de uma nova perspectiva. Como as coisas antigas passaram, o cristão sinceramente pode dizer: eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que ele olha para Cristo de uma maneira diferente ao mundo. A transformação que Cristo opera na vida do cristão o transforma da velha realidade para a nova realidade, da antiga criação para a nova criação, das coisas passadas para as coisas novas. Ele passa a enxergar tudo de uma maneira completamente diferente. E é por isso que existe a cura interior, quando a pessoa tem a metanoia, porque grande parte, para não dizer a grande maioria das causas das doenças emocionais são provenientes do passado, que traz a mágoa, o ódio e a culpa. Quando nós somos uma nova criação, quando nós temos essa transformação, o passado simplesmente ele apaga, porque somos nova criatura. Então é um novo nascimento e, portanto, aquele passado não faz parte mais da minha vida. Além disso, as pessoas que
tem essa transformação, começa a enxergar aqueles que não conhecem a Cristo como pessoas que precisam desse despertar, precisam do Salvador, precisam de mudar a mente. É como as ovelhas que precisam de um pastor. E como o amor de Cristo o constrange, o cristão é convocado a proclamar esse amor aos outros. E ele também enxerga os outros cristãos como seus irmãos na fé que participam, juntamente com ele, fazendo parte da família de Deus. E por fim, o cristão que está em Cristo não vive mais para as coisas passageiras deste mundo, porque o que o mundo oferece são coisas efêmeras que derretem com o tempo, uma ilusão, e passam a viver para as coisas da eternidade. O pecado, chamado também, que é a mudança de rota, o errar o alvo, ele não passa mais a controlar a vida do cristão, pois ele passa a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E apesar das tentações ainda fazerem parte da realidade do cristão, ele agora está conectado com Deus em oração para justamente vencer todos esses desafios. Vivendo a nova criação, de fato, o cristão pode dizer que as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe com esse encontro, com a metanoia, com essa mudança da mente e do coração, que tem um grande poder de nos trazer a cura interior, a tão procurada cura interior. E aí passamos a viver e conhecer a paz que excede todo entendimento, uma felicidade verdadeira e não as alegrias momentâneas do mundo. Passamos a entender o que é realmente o novo nascimento. Que Deus abençoe. Um grande abraço no coração.